Pessoal, três dicas que todos os investidores deveriam receber quando começam a investir na Bolsa de Valores, tá? Então, para quem não me conhece, o Leonardo Passoni invisto na Bolsa de Valores há mais de 2 anos, todos os meses mantendo a constância e o foco sempre em dividendo, tá bom? As dicas que eu vou dar para vocês são dicas valiosíssimas que eu aprendi recentemente e com certeza teria feito total diferença se eu tivesse aprendido quando eu comecei no resultado da minha carteira, tá? Então, vamos lá, as três dicas que eu vou dar para vocês são para as pessoas que focam mais em dividendos do que em crescimentos, mas também tem dicas valiosíssimas que valem a pena você ouvir para os conhecimentos sobre crescimento também, tá bom? A primeira dica é: gaste mais tempo estudando sobre investimentos e conversando com pessoas que sabem mais do que você. Se você gasta mais tempo investindo em conhecimento, você consegue adquirir mais conhecimento para alcançar um resultado acima da média. Você consegue comprar empresas mais descontadas porque você consegue analisar as oportunidades através de indicadores e relatórios, tá? Então, essa é a primeira dica. E falar com pessoas muito mais experientes que você na bolsa de valores e que possuam mais conhecimento de fato que você. A gente tem um costume de sempre querer falar com pessoas que conhecem menos que a gente para sempre se sentir superior. Você não pode pensar dessa forma. O conhecimento, você precisa andar com pessoas que sabem mais do que você para você elevar o seu nível, tá? Então, sempre que a pessoa tem um conhecimento que você não tem, queira adquirir em vez de tentar repudiar aquela pessoa, tá bom? Então isso aqui com certeza fez total diferença para mim quando eu entendi o jogo, conversar com pessoas que têm mais conhecimento que eu, estudar mais sobre investimento, porque é aquele simples ditado: é melhor você gastar mais tempo afiando um machado para derrubar uma árvore do que ficar tentando derrubar ela com um machado cego, tá? Então a segunda dica que eu vou dar para vocês é: compre empresas de setores mais perenes, né? Foque em empresas de setores mais perenes. Por quê? No começo você não vai saber identificar uma boa oportunidade, tá? Porque isso exige anos de estudo, você precisa entender melhor os indicadores das oportunidades. É claro que pode ter aquele seu amigo que comprou uma empresa sem saber nada e ter uma valorização gigante, mas é uma exceção. Quando você começa a investir por longo prazo, você não pode considerar com as exceções, porque não é sempre que as exceções vão acontecer, senão não seriam exceções, né? Então, assim, foque em empresas blue chips, empresas mais perenes no começo para você ter mais facilidade de analisar, porque essas empresas elas não vão ter uma alta valorização em um intervalo pequeno de tempo, porém elas também não vão ter uma grande desvalorização. É muito raro as exceções que essas empresas mais perenes consigam ter essas valorizações acima da média e abaixo da média. Normalmente elas performam quase que em linha, tá? Então é muito interessante isso aí para você no começo. Por quê? Muitas pessoas começam hoje a quer começar analisando empresas de TI, empresas de tecnologia, empresas de setor de restaurante, empresas de mercado, sim, empresas de setores muito complexos para você analisar. Então você não vai conseguir acertar de primeira, né? Até porque às vezes uma empresa ela está endividada, ela está entre o caminho entre a oportunidade e a falência, tá? E você precisa saber identificar se ela vai ter ou não condição de sair daquela situação. Isso não é tão simples para você identificar. Então foque em empresas de setores mais perenes. O Barça ele fala muito do setor BEST, né? Que seria bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecomunicação. São setores que são indispensáveis para o funcionamento, né, de toda a sociedade. Então, assim, eu começaria por aí. No começo eu foquei em algumas empresas que eu não sabia o porquê que eu focava naquela empresa, o porquê que eu tinha uma empresa de construção. Então, assim, tudo isso, depois de um tempo, fez sentido para mim, o porquê não devo ter. Porém, você precisa, no começo, não se expor tanto ao risco, tá? Porque senão você vai acabar desistindo dos investimentos. E por quê? Normalmente as empresas mais perenes, elas pagam dividendos. Os dividendos motivam muito o investidor. Porque imagine, todo mês está caindo um dividendo ali, todo mês você está vendo uma movimentação, a sua carteira não oscila tanto negativo nem positivamente. Então, assim, você não vai ter aquele susto igual se você comprasse uma empresa de oportunidade. Por exemplo, a pessoa comprou IRB sem saber o porquê que está fazendo, ela teve um susto porque ela desvalorizou muito. Então, assim, você precisa entender melhor o mercado para você tentar focar em empresas mais de oportunidades de crescimento, tá bom? E também tem que fazer sentido para a sua estratégia. Se a sua estratégia é dividendo, talvez não faça tanto sentido, tá? A terceira dica que eu aprendi recentemente, depois de ler o livro O Rei dos Dividendos, do Luiz Barsi, inclusive vou deixar até o link na descrição, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, tá? Para quem foca em dividendos. Você tem que focar na quantidade de ações e não no valor total investido. Quando você aprende isso, o jogo vira para você, você sobe de nível no jogo. Por quê? Quando você foca em dividendo, os dividendos são pagos pela quantidade de cota e não pelo valor total investido. Então, se você foca em quantidade de cotas, quanto mais a ação cai, mais feliz você fica, porque você consegue comprar mais quantidades. E, inclusive, a hora que for pagar dividendo, você vai receber mais dividendo ainda, tá bom?
Então isso foi uma coisa que mudou totalmente meu jogo, para eu que foco em dividendo, tá? E provavelmente vai mudar também o seu jogo se você foca em dividendo. Então comenta aí o que você achou desse vídeo, se ele agregou para você, tá? Se ele agregou, eu peço que curte e compartilhe esse vídeo com seu amigo ou amiga sobre investimento para você levar conhecimento e criar esse network falando sobre investimento para você aprender mais rápido, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo também. Todas as dúvidas a gente responde no comentário. Acompanhe a gente nas outras redes sociais também, tá? Então é isso aí, fiquem com Deus.